Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos se colocar de pé. Pastor Carlos, faça essa oração, por favor. Deus soberano, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, filho amado Santo. Aqui estamos reunidos, Senhor Deus, para mais um dia de aula, mais um dia, Senhor Deus, contando com o Senhor, com a inspiração, com a graça do Espírito Santo em nossas vidas, para nos ensinar a guardar tudo que aqui for ministrado, Pai, que nada se perca, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Marcelo, que vai nos ministrar essa aula, dando muita graça e sabedoria, Senhor Deus, sempre usando ele, Pai, da tua forma muito especial. Em nome de Jesus, abençoamos a todos, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos estar na nossa sexta aula, né? Sexta aula. Epistemologia, que é o estudo do conhecimento da palavra. Amém? Bênção, nós estamos nessas 6 aulas, nessas 5 aulas que se passaram. Nós vimos bastante detalhes que às vezes, né, nos dia a dia das nossas leituras nós não conseguimos perceber, né? E nós vamos continuar. Hoje a nossa aula vai ser na carta de Paulo a Filemão. Lembra? Nós encerramos em Filemão na aula passada. Nós vamos continuar, tá? Só um detalhe aqui, ó. Só recapitulando, tá? Então, toda pregação, ela precisa ter 3 coisas, tá? Primeiro, ó, nunca se esqueça, ó, primeiro, ela precisa ter um começo, tá? Segundo, ela precisa ter um meio e ela precisa ter 3, né? Ela precisa ter um fim, tá? Então, ela precisa ter um começo, né? Um meio, né, que é o desenvolvimento da sua mensagem, e ela precisa ter uma conclusão, tá? Uma conclusão, né? O meio é o desenvolvimento do seu esboço, da sua mensagem, né? Desenvolvimento. E o começo é a introdução. Hein? Então, o começo, introdução, o meio, o desenvolvimento daquilo que você vai falar e o fim, a conclusão. Hein? Toda mensagem ela precisa ter um começo. Então, não tenha pressa quando você for ministrar a palavra. Comece pelo começo. Tem gente que começa pelo fim, né? Tem gente que pula as etapas do seu esboço, da sua palavra, da sua mensagem, né? E não tem uma introdução. As pessoas vão ficar sem entender a sua mensagem. Tá? O primeiro é o quê, pastor? O primeiro e o segundo? Começo, né? É a introdução. O meio é o desenvolvimento daquilo que você vai falar, né? E o fim é a conclusão. Seja ela a sua mensagem temática ou expositiva. Tá? Amém? Amém. Então, ó, se a gente for pôr em ordem aqui, ó, uma mensagem, ó, dá dica para vocês, ó, introdução, tá? Introdução. Segundo, você pode colocar um título. Tem gente que coloca um título, sim ou não? Sim. Você pode colocar um título. Um exemplo. O homem, né, que viu Jesus. É o título da sua mensagem. Né? Mas dentro do título você pode colocar o quê? O tema da sua mensagem, se você quiser. Tá? Ó, o homem que viu Jesus. Mas nisso eu quero ministrar no seguinte tema, né? Quando ele viu, ele tocou. Então eu quero falar sobre o toque. É o tema da mensagem. Tá? O terceiro, o corpo da sua mensagem, o corpo, né? Que é o desenvolvimento dela. E o quarto, a conclusão. Amém? Amém.
introdução, título, né? Que você pode jogar um tema dentro do título, você pode jogar um tema. Aí você vai desenvolver no corpo do seu esboço, da sua mensagem e a conclusão. Amém? Boa noite, Pai Senhor Jesus. Boa noite, Pai. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Qual é a dificuldade que vocês encontram quando vocês vão ministrar? Vocês têm algum tipo de dificuldade? Ou quando você vai desenvolver uma mensagem, um versículo? Né? Por isso que não tem como você pregar num versículo se você não conhecer o contexto daquele acontecimento. Porque dentro do contexto você consegue dar uma introdução para se chegar no texto que você leu. Eu vou sempre pelo tema. Tema, né? Eu procuro ter um tema primeiro. O senhor gosta de pregar na mensagem temática, né? O senhor lê um tema e vai dentro, viaja na Bíblia. Eu desenvolvo a introdução ao corpo da mensagem, tudo dentro do tema que eu me proponho a pregar. Vou pregar sobre o sonho. O sonho é um tema, é um título. Aí eu vou introduzir como que é o sonho, aí depois eu vou para o corpo da mensagem, depois para a conclusão, fechando também com o sonho. Isso. E dentro disso, né, como a gente falou da exegese, que é tirar de dentro para fora, né, você pode ter algum auxílio bíblico ou auxílio científico, por exemplo. Você pegar o porquê que a gente sonha, né? Tem um sonho que é o do homem, tem um sonho que Deus dá, então você pode... A sua introdução você pode fazer uma diferença ali entre sonhos, né? Dando ali e depois você entra na mensagem, né, sobre sonho. Consegue sonhar sem ter sono? Não tem jeito. Se você não dormir, você não vai ter sonho. Para dormir Aí precisa descansar. Aí entra uma parte interessante, que você precisa ir paciência. Né? Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm problema para se concentrar. É verdade. Aí vai dentro do... Então, dentro disso, nós vamos ver uma mensagem, tá? Que a gente não pode nem chamar esta carta de carta, né? Eu costumo chamar de bilhete. Amém? Amém. Porque ela não é, né? Abram aí, Filemão. Ela não é pastoral. Ela não é destinada a um pastor, né? Ela não é de conselhos né, dentro do ministério. Ela não é para uma igreja. Tá? Mas ela é uma carta pessoal, um bilhete pessoal. Amém? Filemão. Pastor, não sei se o senhor tem esse costume, mas quando eu vou pregar assim, eu vou pregar em Filemão, eu costumo tentar ajudar a igreja a achar onde está Filemão. Então, assim, irmãos, vai lá em Filemão, está antes de Hebreus, só depois de Tessalonicenses, aí as pessoas ficam mais localizadas, né, para Então mais rápido. o senhor pode pedir para alguém que tenha mais experiência ajudar, né, aqueles novos convertidos que estão ali, né? Porque é ruim mesmo você fazer uma leitura e um detalhe, o pregador precisa se atentar a isso. Não leia enquanto a igreja não estiver contexto. Já puxa mais para trás aqui. Pode puxar. Amém? O que o senhor acha do telão? Tipo bom. assim, abre a Bíblia, aí o pessoal já coloca o texto. É ruim e bom ao mesmo tempo. Né? Exatamente, porque daí o cara já ele tá esquecendo da Bíblia em casa e fala, lá tem telão. E aí ele não acha mais o livro, né? Ou a tradução também, né? Ou então aí, o que eu costumo fazer quando tem um telão? Eu deixo de ler a minha Bíblia e leio junto com a igreja no telão, que aí você consegue falar a mesma linguagem que eles estão ali. Né? Mas é um detalhe, nós temos como ministros de Deus, né? Eu vejo hoje as pessoas muito afobadas para pregar. Elas querem entregar logo o que Deus passou para elas e elas vão com toda a sede, parece que não,
Não, calma, não é a última ministração que você vai ter. Calma, tenha calma, abra a Bíblia, converse com a igreja, né? Ajude elas a encontrar o texto e vá ler junto com eles. Entendeu? Fique tranquilo, né? O tempo ele vai te ajudar. A revelação de Deus dentro do tema e do tempo, Deus vai falar o que o Espírito Santo vai dizer, o que o Espírito Santo quer falar para a igreja dentro do tempo que o ministro de Deus lá te deu. Amém? Então, ó, Paulo ele vai começar aí as primeiras falas, tá? Que nós podemos dizer que é o quê? Uma introdução, tá? Um segundo nome que eles usam dentro da hermenêutica, que é a introdução, é o prólogo, tá? Ou a conclusão, que é o epílogo, né? Que é o final e o começo. Prólogo, começo, epílogo é o fim, tá? O prólogo. Isso, prólogo. E o fim. Isso. Ou prefácio, né? A introdução pode ser chamada de prefácio. E o fim? É epílogo. Epílogo. Isso. E com H, tá? Então nós vamos analisar aqui as primeiras falas de Paulo, tá bom? Que é a introdução, prefácio, prólogo e por aí vai. Observe, vocês estão aí com acharam? Amém. Acharam aí? Amém. É depois de 2 Timóteo. Tem Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Vamos esperar. Ajude ele a achar aí, pastor. Já treina ele. Ajude o irmão, pastor Francisco, a achar. Normal, esses livros que Depois de Timóteo. Tito. depois você começa Tá vendo? Aqui vocês aprendem na prática. Exatamente. Assim é bom. Na Bíblia. Assim é bom, melhor ainda. Se alguém quiser água, pode pegar aqui. Ó. Mais um, Filemão. Desses assim que é um livro ainda, é difícil. Aí, E não tem não é capítulo, é versículo. Né? não é cabeça. Então Não tem? é mais difícil ainda. Né? Não é fácil não. Então vamos lá. Todos estão aí na mão, né? Amém. Vamos observar as primeiras falas de Paulo. Observe que já na sua introdução ele já vai dar a ideia, né? Do que assunto ele vai tratar, tá? Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Vocês não estão com o texto na mão aí, sim ou não? Sim. Primeiro, a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É quando você pergunta para o texto, certo? O que você quer saber a respeito daquela carta. Um exemplo. Pergunte para o texto, quem está escrevendo essa carta? Quem que é? Paulo. Amém? Então você já tem algo nas mãos. É Paulo. Segundo, para quem ele está escrevendo? Filemão. Então, vocês já fizeram uma análise dentro da hermenêutica. Amém? Amém. Pai do Senhor, irmã Marília, pode ficar à vontade. Vocês fizeram uma análise dentro da hermenêutica com os detalhes. Primeiro, quem está falando, né? Quem está escrevendo. Segundo, para quem ele está escrevendo. Amém? Amém. Então, quem está escrevendo, e Paulo ele afirma que está escrevendo com o próprio punho esse bilhete. Amém? Amém. E está enviando para Filemão. Vamos lá. Só um detalhe aqui, ó, antes de a gente iniciar. Eu lembrei agora. Dentro da introdução e o corpo, o desenvolvimento da mensagem, certo? Olha só. Pense bem. A introdução é o João Batista. Amém? O batizador. Ele não disse que ele abriria o caminho para um maior que viria? Ele disse, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com fogo.
com fogo, né? Esse eu não sou digno nem de desatar as alpacas das suas sandálias. Ou, né? Ali, então, a introdução é um João Batista, porque ele vai abrir o caminho para aquilo que você vai falar. Amém? O que Jesus disse aí? Abre aí, antes, segura aí com o dedinho, só para a gente matar isso aqui. João 1,29. Segura com o dedo para você não perder. João 1,29. Isso. 1 João não, né? Não, é João. Epístola não, é o Evangelho mesmo, tá? No dia seguinte. Pode ler para mim, por favor. Seria João o quê? 1,29. 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Então, João, o batizador, não é a introdução? Ele não é o que está preparando o caminho? Qual é a mensagem que ele vai pregar? O Cordeiro. Amém? Ele, chegou a introdução acabou, começa uma nova história, que é o Cordeiro. Amém? Aí tem uma introdução e um tema ao mesmo tempo. Isso. Eis o Cordeiro de Deus. Isso. Agora, para quê? Para que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. Então João é a introdução, porque ele preparou o caminho, preparou o ambiente para a mensagem. Estão entendendo o que eu quero dizer? Também. Fazendo essa tipologia para vocês entenderem, João preparou o ambiente profético para a mensagem. Quem é a mensagem? O Cordeiro. Para que o Cordeiro? Para que tire o pecado, que é Cristo. Então, dentro da mensagem de Cristo, João é a introdução. E fala assim, e a conclusão? Quem que é? E a conclusão? Pergunta, e a conclusão? E a conclusão? Não aconteceu porque a igreja ficou de concluir essa mensagem. João Batista introduziu, a mensagem é Cristo, e nós vamos concluir a mensagem no arrebatamento da igreja. Amém? Tá vendo? Perceberam dentro da tipologia o que eu consegui mostrar para vocês? Ainda tem as bodas, que é a festa, né? Que é o cumprimento, né? Amém? Vamos lá. Só para vocês, para a gente se atentar aí dentro dessa tipologia, para nós pegarmos a visão aí, tá? Vamos lá. Paulo, olha como que ele começa. Paulo, quem pode ler? Pode ler o versículo 1, por favor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então, Paulo está dizendo, não é uma carta pastoral, não é uma carta para a igreja, é uma carta pessoal e íntima. Tá? Amém? Amém. Olha só como ele consegue ser bem claro para quem e como ele vai escrever o restante da sua carta. Tá? Vamos lá. Versículo 2, pode ler, Pastor Francisco, por favor. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Bom, que linguagem é essa daqui? Tremendo. Fala assim, por quê? Por quê? Raciocina comigo, irmão, eu fico maravilhado. Porque assim, Paulo está dizendo, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, porque é muito melhor ser prisioneiro de Cristo do que do pecado, sim ou não? Sim. É melhor ser prisioneiro de Cristo do que do pecado. Ele está dizendo, eu, prisioneiro de Cristo, ao irmão, quem é irmão que ele considera? Depois ele vai falar assim, e a Filemão. Quem é Filemão? O amado. Ou um companheiro. Amém? Então, ele tem Timóteo como irmão, Filemão como companheiro ou amado. Amém? E depois ele vai descrever no versículo 2 a Áfia, né? A nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. Fala assim, temos irmão, temos companheiro, Nosso companheiro. né? Temos irmãs. Irmãs. Então,
dentro, olha o que Paulo está dizendo, dentro do seu convívio, há lugar para todos, irmãos, companheiros, amigos. Paulo está dizendo, eu não faço acepção. Fala assim, por quê? Por quê? Porque eu não consigo fazer a obra de Cristo sozinho. Amém. Nós vamos precisar dos companheiros de luta, de prisões, que vão, se você, as amizades que você vai fazer nas prisões. E Paulo vai falar lá em Filipenses que as amizades que são constituídas em prisões, elas são mais afetivas. Por quê? Porque elas constroem laços, porque ela come no mesmo prato que você. Dentro da prisão não tem como você escolher, né? Você vai comer a mesma comida que ele está comendo, vai beber o que ele está bebendo. Então as amizades, elas ficam mais afetivas, mais entrelaçadas do que as amizades fora da prisão. Então, Paulo está dizendo, eu tenho companheiros de luta, de prisão, tenho amigos, tenho irmãs, tenho companheiros, né? Mas dentro desse corpo, desse ramo de amizades, eu preciso de todos, porque eu não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Amém. Nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus sozinhos. Sabe por que eu estou aqui? Porque existem alunos. Então vocês estão contribuindo com a obra do meu ministério. Se não houvesse alunos, não havia professor. Amém? Amém. Então, vocês têm que dar um glória a Deus, porque vocês nunca vão conseguir construir algo para Deus ou fazer a obra sozinhos. Não existe individualismo na obra. Como que você vai... Jesus disse o quê? Que é melhor andar dois do que um. Não é? Porque Jesus está dizendo, não tem como você fazer sozinho. Jesus, ele chamou 12 apóstolos porque ele sabia que depois que ele fosse assunto ao céu, quem ia dar continuidade? Ele mandava sempre de 2 em 2, né? De 2 em 2. E Jesus foi tão tremendo que ele disse assim, ó, se vocês crerem e tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então Jesus não tem problema com isso. Ele é o mestre, mas não tem problema. Se você fizer algo maior do que ele fez, não tem problema. Isso é a missão mesmo da igreja. Ganhar almas, né? Então, Paulo ele vai introduzindo a mensagem, ele vai construindo algo tremendo. Versículo 3, lê para mim, por favor, pastor. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Só para não perder a fio da meada. No versículo 2, é assim que se constrói, irmão. É assim que você faz uma mensagem. Não tem como. Nós estamos aqui, eu estou, na prática, construindo uma mensagem com vocês. Amém? Amém. Não adianta você ler 500 livros para você entender a mensagem. Você nunca vai, você não vai conseguir fazer nada, entender nada. Não adianta. É na prática aqui. Vamos lá. Primeira coisa, lembra das perguntas? Pergunte para o versículo 2. A igreja está onde? A igreja está A igreja está onde? Na casa. Na casa de quem? Na casa do irmão Timóteo. Não. Filemão. Não, a igreja está na casa de Filemão. Filemão. Né? Áfia e Arquipo, né? Alguns dizem que Áfia eram os filhos dele. Né? Ele está encaminhando a mensagem para Filemão e o Filemão recebendo a mensagem passar com quem, no caso, com os A dele. Áfia não era a esposa de Filemão? Isso, a Áfia é a esposa e Arquipo o filho. Tá? Um segundo detalhe que você precisa entender é o que é o seguinte: ele envia a carta para Tessalonicenses, a igreja, amém? Amém. E o bilhete também junto com a carta. Tá? Então a igreja está na casa de Filemão, sim ou não? Sim. E quem era Filemão? Amado e companheiro. Primeira coisa, ó. Filemão. Era o líder ali da casa, né? Isso. Vamos construir aqui, ó. Filemão. Ele tinha escravos, sim ou não? Sim. Ele tinha escravos. Então, se ele possuía escravos, ele era um homem bem sucedido.
Então, Paulo, através das suas cruzadas evangelísticas, ele ganha este homem aqui para Jesus. Deste homem aqui, ele abre a casa dele para os cultos que Paulo não estaria. No bilhete aqui nós vamos ler que Paulo ele anseia estar nesta igreja, mas não pode, não em presença de, em físico, fisicamente, não poderia estar. Então, este homem abre a casa, ele é um homem que tem dinheiro, porque ele possui escravos. E qual é o escravo que trai ele? Onésimo. Hã? Onésimo. Então, Onésimo, não se fala que ele furtou, sim ou não? Não. Mas, pelo que a gente entende, é o quê? Era um escravo bem próximo. Certo? Olha aí o que a gente consegue construir. Dentro da introdução, você não consegue falar isso? Sim. E prepara o povo aí. Vamos lá. Agora pode ler o 3 e o 4, Pastor Francisco. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, Paulo primeiro ele faz uma apresentação das pessoas. Segundo, ele vai colocando, dizendo assim, o seguinte, vocês sempre estão nas minhas orações. Por quê? Porque ele sabia que tinha que orar antes para que os corações fossem mudados. Então Paulo estava com um pepino na mão, um problema, Onésimo. E quem a carta estava sendo destinada, não era a Filemão? Sim. Então ele estava orando a Filemão e a todos que compunham a igreja para que os corações fossem aquebrantados para que eles pudessem aceitar novamente Onésimo. Olha que tremendo. Então Paulo, observe, ele vai tocando no cerne da mensagem, ele vai tocando no coração das pessoas. Imagine Filemão pegando essa carta e lendo: sempre esteve em minhas orações, para que vocês continuem andando na fé, na graça, para a mesma graça que um dia me alcançou. Paulo falando isso, a mesma graça que um dia me alcançou, que alcançou você, Filemão, e hoje alcançou quem? Onésimo. Olha aí que tremendo. Como é que uma pessoa que recebe algo disso vai ficar com o coração petrificado depois dessa? Primeiro, o homem está orando. Depois ele vai tocando na ferida. Olha, a graça me alcançou. Eu também era perseguidor. Virei perseguido. Eu consenti na morte de Estevão. Você conhece a minha história, Filemão. Eu contei para você no dia que você veio para Jesus. A graça te alcançou também. Você era uma mal pessoa, mas a graça te alcançou. Mas hoje a graça alcançou Onésimo. Olha que tremendo. Então, a introdução, Paulo está preparando o cenário. Ele não tocou no assunto do que é ainda, mas ele já tocou na ferida, ele já falou das orações, ele falou da fé, ele falou da graça, ele falou de Jesus. Então, o Onésimo está já amolecido. Já está amolecido. Só chegar. Está vendo a importância da introdução? Uma mensagem sem introdução não é mensagem. Precisa se preparar o coração, o ambiente, a terra, para que a semente caia. Você tem que deixar o povo assim com a boquinha esperando. Sabe o peixe, você não ceva o peixe antes de jogar, os pescadores aí? Primeiro, você vai pescar. Um dia que eu fui pescar e embarcar, rapaz, quase morri. Os meus irmãos falaram, não, deixa ele, que é bom que ele ceva. Primeiro na descida, compraram uns 10 pão de mortandela para comer, come aí. Eu sem saber comi, 2 pãozinhos e meio. E ele só dando risada aí lá. Quando entrou no barco, quando chegou na mão, quem disse que eu segurava? E eles, vai, jogava lá, vai, pá. E eu... Tá sendo
Foi bom, porque você comeu mortadela. Alguns mandam comer espetinho de camarão. Camarão. Aí sim, eu comi uns 10. Espetinho de camarão com cebola Aí, melhor. barco de peixe. Aí eu comi uns 10, hein? Se quiser, ó, irmão, eu servo lá pra vocês, só pagar o espetinho, né? Mas então, o que fez? Então aquilo chamou a atenção daqueles peixes para, né, para a isca que viria, a isca original. E é assim, mano, a mensagem, a introdução, você vai servando nos peixinhos, você vai servando, né, preparando o ambiente. Quando o povo... Aí você vai e entra na mensagem, o povo aí começa a chorar, já levanta a mão, entendeu? Não é essa mensagem de locutor de futebol. Ai, todo mundo... Mas o que ele falou? Não sei, mas tô dando glória. Você Culto sai daí. maravilhoso, ainda sai falando que o culto foi maravilhoso. É, porque o pregador é tremendo. Mas o que ele falou? Não sei, ele gritava, mas foi o grito dele cheio de unção. Uma mensagem, a unção não está no grito. Tá entendendo? A mensagem precisa ser audível, compreendida por todos. Quando Deus te usar, né, com algo a mais, eles vão entender lá, porque você não vai mudar o seu tom de voz. Entendeu? Você não vai gritar. Tem gente, irmão, o sonoplasta fica bravo. Tem uns que cola o microfone na boca. Aí fica... Ninguém entende nada. Fala que é o Microfone, o diabo. um palmo da boca, ó. Um palmo. Aqui, o microfone é aqui. Ou aqui, ó. Agora as babas que fica tudo no microfone. Fica um fedor terrível. Ai, Jesus. Imagine quem vai pregar depois. Aí o outro também cola a boca lá e fica um pegando a baba do outro no microfone. Ai, que nojo. Não, sem brincadeira nenhuma. Teve um dia que o pastor colocou assim, ó. O microfone começou a pingar. Ai, que nojo. Por isso que eles colocam aqueles colchão, sabe? Uma almofada, para evitar aquilo. Porque tem gente que... o microfone foi feito para colar na boca. Tudo isso faz parte da oratória. A questão que leva o suorzinho do pastor, né? Passa a toalhinha, dá a toalhinha de suor, né? Então, o microfone é um palmo, máximo um palmo. Ou aqui, ó. Pronto. Você não precisa mais disso. O sonoplasta, ele vai, quando ele perceber que você segura aqui, ele vai regular o som, todo mundo vai ouvir o que você está falando, porque o som está regulado, o retorno, né? Agora, se você muda, ele vai ter que ficar mudando toda hora lá, porque não vai começar a dar um monte de coisa, eu não manjo muito disso, mas vai estremecer as caixas. E ninguém entende nada. Às vezes, eu vou pregar na igreja que, às vezes, o som não é legal. Eu prefiro pregar sem microfone. Eu coloco o microfone lá e falo. Vou ministrando sem microfone. Por quê? Porque a minha intenção não é mostrar para eles que eu grito e tenho unção nos gritos. Não. A minha intenção é que eles se convertam através da mensagem que Deus nos deu. Eles entendem, né, o que o senhor está falando. Entendeu? E o próprio Espírito Santo, que é o acústico, ele vai levando a mensagem. Quem tem que ouvir, vai ouvir. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 4. O senhor leu? O 5 até o 5. Lê o 4 e o 5 de novo, pastor, por favor. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Vai. 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficaz no conhecimento de todo o bem que há em nós, por Cristo. Então, ó, Paulo está falando de uma fé horizontal, tá? E uma fé vertical, né? Horizontal, porque com os irmãos. Vertical, com Cristo. Então, Paulo está tocando na questão fé, dizendo assim, ó, eu sei que você tem lidado bem
com a igreja aí. Imagine que com o problema que eu vou destacar para você, como você vai passar para a igreja. Eu sei que você é um homem de fé. Entendeu? Que Paulo é inteligente. Paulo está tratando um assunto sério. De morte, Muito né? sério. De morte, né? De morte. Mas dentro desse assunto sério, ele está colocando vida. Tá massageando o ego. O ego do Filemão. E trazendo e dando vida na mensagem, no bilhete. Bom, você não queria receber uma carta assim? Quem não queria? Opa. Hoje a gente não envia mais carta. Tá preparando o coração dele para receber o cara, porque de repente se ele chega de supetão lá, ia dar ruim mesmo. E mais, quem entregou a própria carta, quem foi? Onésimo. Imagina lá o Onésimo. Aí o Filemão, vou te matar, calma, antes de me matar, leia. Não dá tempo. Aí ele vai começar a ler. Aí no começo, prisioneiro, tal. Aí ele vai começar, não, na hora ele já ajoelha e começa a orar. Chorar. É ou não é? É verdade. Não, eu faria isso, né? Não é possível. Porque um homem que é. Olha só, que ele vai tocar na paternidade. Ele vai dizer, eu sou pai na fé de vocês. Aí ele vai falar assim sobre paternidade. Então, é alguém importante na vida de Filemão está falando. Então ele falou assim, se eu tenho muitos créditos com ele. Eu tenho uma dívida, né? Na verdade, é melhor dizendo, eu tenho uma dívida com Paulo, porque ele ministrou, ele pregou a palavra para mim. A dívida de vida, eu poderia estar no pecado, lamaçado no pecado, mas ele me trouxe algo de bom. Paulo está tocando na ferida dele. E não entrou na mensagem. Pastor, quanto tempo demora a minha introdução? Quanto tempo? Um tempo base de 2 minutos a 10 minutos. Depende. E quando o culto rola, aí o pastor fala, pastor vai pregar aqui, o senhor tem 15 minutos. Já é. Aí você só dá uma introduçãozinha. Acabou, entrega. Aí você pode falar, irmãos, nem comecei a mensagem, só estou na introdução. Tem aqueles pregador que fala isso? Tem, não tem? Já ouviram? Deixa para outro dia. Fica o convite aqui, irmãos, entendeu? Vamos lá. Continua aí, pastor, de onde o senhor parou. 7. Pois tive grande alegria e consolo no teu amor. Porquanto, irmão, o coração do santo tem sido reanimado por meio de ti. Vai. Embora eu tenha plena coragem em Cristo para te ordenar o que convém. Antes prefiro fazer um apelo baseado no amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Você está no versículo 8, né? É isso mesmo. No 9. Olha só. Por que Paulo vai falar agora eu, velho? Por que ele usa essa linguagem? Quer dizer que é nova criatura, né? Por que Paulo está dizendo eu sou agora velho e prisioneiro de Cristo? Há tempo no caminho. Já está há um bom tempo no caminho. Isso. Paulo está falando assim, ó. Eu agora sou velho. Filemão, vocês vão continuar aquilo que eu comecei na vida de vocês. Aquilo que Cristo começou através da minha vida na vida de vocês. Isso mesmo. Sou velho, prisioneiro. Vocês estão livres. Pegou a visão? O máximo que ele ia fazer é fazer as cartas pro outro caminhando, né? No máximo. E que pena que a gente não tem a conclusão dessa história, né? Como que Filemão recebeu, como que Onésimo foi aceito na igreja, como que ele, né, se tornou, como que ele ficou depois, né? Podia ter conclusão. Ou será que ele morreu? Mesmo com a carta na mão? Brincadeira, vamos lá. Então, ó, ele vai começar a mensagem aí, ó,
se vocês quiserem marcar aí, ó, versículo 9. Mas eu acredito, pastor, que ele perdoou. Primeiro, ele foi receber Onésimo, ele estava primeiro perto de Timóteo, ele estava perto da esposa, do filho. Eu acredito que ele deve ter perdoado, sim. Isso. Provavelmente, né? Ele vai começar a mensagem no versículo 10. Né? Amém? Amém. Aí, continua aí, pastor. 10. Apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Segura. Ele gerou, olha a linguagem que ele vai dizer, ó. Olha só, ele vai dizer assim, ó. Rogo-te, né? Pelo meu filho. Fala assim, filho. Filho. Por que filho? Porque agora Paulo é pai espiritual de Onésimo. Vai na fé. Olha que tremendo, irmãos. Amém. Irmãos, vocês creem que eu vou dizer para vocês? Amém. Deus quer preparar vocês para vocês serem pais espirituais de muitas pessoas. Glória a Deus. Muitas pessoas vão vir ao Evangelho, vão mudar de vida pela paternidade que eles vão adquirir em vocês. Você vê, o irmão José, o senhor considera o pastor Carlos como o quê? Meu pai, na fé. Batalhou muito, foi muitas vezes lá em casa. Vamos, Zé Carlos. Depois eu vou, deixa eu tomar minha cervejinha. Olha só, e agora eu vou pegar o gancho daqui e vou acrescentar junto com o que o Paulo está dizendo. Então, o pastor Carlos gerou o Senhor, certo? Gerou nas dores de parto. Amém? Nas dores que a mulher, né, ele está usando uma linguagem aqui de grávida, de mulher grávida. Ele não é pai? Sim. Então ele precisou gerar aquele homem na fé. Como que ele gerou? Aconselhando no choro daquele homem, Na dor, na dor. Ele foi preso junto, né? Foi preso junto. Então, você vê quantas horas ele gastou ali. Isso. Falando. Por quê? Porque Onésimo, quando ele foge, ele vai para onde? Para Roma, dizendo assim, lá Roma é uma cidade maior, vou ficar tranquilo. Acalhou de ele ser preso e ser colocado na mesma prisão de Paulo. E aí ele traz as notícias de Filemão e da igreja, e Paulo vai gerando ele ali dentro da prisão. Então, o discipulado é isso, é gerar. Ninguém quer mais gerar filhos na fé. Porque dá trabalho. né, cara? Perde o sono. Você perde tempo, sono. você não dorme à noite. Exatamente. Porque a pessoa vai passar pelas lutas, as tribulações dela à noite, vai ligar para o pai na fé dela e ele não vai ter que atender. Quantas madrugadas, vai ter que gerar ele para o caminhar na fé. Tá entendendo? Ninguém mais quer gerar. Os pastores de hoje não querem gerar, eles querem tudo pronto. E é por isso que o evangelho está desse jeito. Porque as pessoas não vêm prontas, elas vêm com dificuldades de caráter. Sim. Dentro do ministério, porque foram geradas de qualquer jeito. Foram geradas, não, foram empurradas, né, para o ministério, sem ser tratadas, sem ser geradas. Eles não têm a convicção de pai na fé. Quem te ungiu? Ah, não sei. Estava lá no meio do monte, uma mão pegou e um óleo caiu e eu fui ungido. Quem te batizou? Quem te batizou? Ah, não sei, estava lá no meio do rio, o pastor pegou o aralaço e mergulhou em nome do Pai do Filho e jogou eu para fora e eu já saí de lá. Lá teve curso, teve tudo. Tivemos, né? Um curso de Vai dizer ele, não sei se minha esposa. esposa. Então, tem uma história. Hoje os ministérios eles não querem mais gerar ninguém. Quanto tempo, quantos anos a gente lê aqui, acha que foi rápido, do dia para a noite. Não, irmãos, foi dias, anos, gerando aquele homem para que hoje ele se tornou um diácono dentro da prisão. Hoje nós temos toda a liberdade e não geramos ninguém. Debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da autoridade de Deus. As pessoas hoje não querem conhecer nós como pais na fé. Não respeita, não... Irmãos, Não você é. pode ter certeza que quando você gerar alguém na fé,
ela nunca mais vai te abandonar. Sabe por que as pessoas te abandonam, nos abandonam? Porque você não me proporcionou nada. O evangelho está muito deturpado, né? Muito festinho. É muito escândalo. Aí quem faz o trabalho sério acaba sofrendo as consequências. Na verdade, hoje nós fazemos, as pessoas fazem, né? A igreja em si todo, falando de A, B, C, D, grande, menor, não, todas, fazem por fama. Aí, um exemplo, eu estou pregando aqui, aí vocês todos aceitaram Jesus, amém? Já tá no Instagram. Aí eu pego aqui a foto, venha para a minha igreja, olha as almas, tá? Aí eles falam assim, pode ir embora para casa, irmão. Vai todo mundo embora, ninguém pega o telefone, ninguém visita. Irmão, vai embora, irmão. Só foi pro Instagram, pro Facebook. Mas cadê? Para gerar. Chamar eles, vir, né? Trazer eles para um discipulado. Né? Antes de começar o culto ali, 1 hora, 1 hora antes, ensinando a palavra. E quando tem alguém que faz, eles criticam. Não deixam participar. Quando os alunos queriam estar aqui, os pastores falam assim, não vai estudar não, teologia te mata. Teologia não vai fazer com que você deixe de respeitar o seu pastor. Não é isso, que eles querem alienar vocês. Eles querem um meio de... É uma artimanha deles, porque eles sabem que se vocês sem conhecimento, não vocês sabem por quê. O antigo partido aí, o que ele fez? Ele fala assim, não precisa ter nota não, a presença da pessoa na escola passa de ano, porque ele sabe que quanto mais a pessoa for analfabeta, mais qualquer coisa ela aceita. Pastor, só uma resposta. Esse caso entra como desobediência? O quê? Se um pastor fala para certa pessoa não ir fazer o estudo? Eu não deixo nem ele estudar aqui. Tem alguns irmãos que falam assim, não, mas mesmo assim, pastor, eu vou ficar. Eu falei, não, é seu pastor? É, então volte para lá. Mas então você acha certo, no caso, eu acho erradíssimo, totalmente pastor errado. Ou a pessoa que quer? Porque querendo ou não, ela está sendo limitada. Então... Errado é o pastor. Só que como eles estão debaixo do pastoreio deles, eles têm que obedecer. Mesmo se for uma mentira, então, no caso? Sim. Aí você vai ficar embaixo de uma mentira? Sim, eles estão debaixo do pastor. Eles não aceitaram eles ser pastor deles? Então eles têm que obedecer. Autoridade, né? Como chama isso, pastor? Só um minuto. Quando que eu não obedeço? Quando esse líder for contra as leis de Deus. Algo, né, que abrange ou aflige as leis de Deus. É porque eu entendo, Thiago, eu entendo que igual amar a Deus sobre todas as coisas é amar a palavra, porque nada que mostre a Deus sendo que é a palavra. Se alguém te proíbe de você estudar, examinar a palavra, querendo ou não, está te proibindo de amar a Deus. Você não tem como outra forma de amar a Deus, você não pode conhecer. O grande problema é que esses líderes, eles se colocam acima da palavra e acima de Cristo, porque eles se autodenominam donos da igreja e dono das pessoas. Pode ver, tem pastor que fala assim, ó, na igreja do irmão José, do pastor José, você não vai. Na igreja do pastor Carlos, você também não vai. Não pode ir. Não, que negócio é isso? Não é um corpo. Todos não estão juntos lá em cima. Por que eu não posso ir lá? Porque ele tem medo de chegar lá, como ele não dá comida, alimento, palavra, ensina para os seus membros, ele tem medo que o pastor Carlos dê e se você gosta, fique lá. Sai com a barriguinha cheia. Tá entendendo? Então, o ensino da palavra vai te abrir a mente. Então, tudo que ele falar lá em cima, que nem o pastor aí, que falou que Jesus nasceu no meio da merda, e os crentes lá dando glória a Deus. Irmão, eu falo para eles, ó, você vai lá, resolva com o seu pastor. Ele é o seu pastor, então obedeça. Não fique aqui em desobediência. Então, a maioria não volta. Porque eles preferem ficar debaixo desse pastoreio. Eu voltaria lá e falar, muito obrigado, pastor, Deus abençoe, fique aí, mas eu quero estudar a palavra, vou procurar um pastor que me deixe livre, porque evangelho é liberdade, não é prisão.
Se eu tivesse um pastor assim, eu falaria para ele, é o seguinte, pastor, muito obrigado, do jeito que eu entrei com a minha família, estou saindo com a minha família, vou procurar um ministério que aceite que eu estude a palavra de Deus. Sair debaixo da bênção. Vai falar um monte de você? Bom, por mim. O importante é você e sua família. Está bem. Você acaba levando uma opção para Pode falar, irmão João. Pode Que perguntar. nem o Thiago falou que se o pastor proibir, mas se não for o pastor, se for uma regra da igreja, como que eu não sei? É uma doutrina? Se a própria igreja, o regulamento da igreja impedir, Sim, é uma doutrina? é uma doutrina. É uma doutrina de homem, né? Entendeu? E se a pessoa vem, também está debaixo de desobediência. É a mesma coisa, a pessoa que está numa igreja que é proibido mulher usar calça, mas ela quer ficar usando. Está em desobediência. Peça a benção e vá para uma igreja que pode usar. Está entendendo? É uma regra. Se você não cumpre, você está em Isso desobediência. aí também é uma doutrina do homem também, não é? Sim, a gente sabe, mas para esses pseudos, né, líderes, eles acham que é Na bíblico. rua de casa tem uma igrejinha lá que teve uma vez que a irmã chegou de calça, deixaram ela entrar. Fez ela voltar. O céu é o céu. Tá entendendo? Então, irmãos, a palavra te liberta. Bom, primeiro, você começa a ficar mais crítico, mas não crítico para você brigar com aquilo que você ouve. Você vai filtrar mais o que você ouve. O estudo da palavra te faz isso. Faz você estabilizar a casa melhor na rocha. Na Entendeu? rocha. Isso. Faz você ter um equilíbrio na sua vida, entendeu? Daquilo que você recebe, daquilo que você ouve, das profecias que vão vir até você. Então, irmão, o estudo da palavra te deixa livre. E isso é o evangelho. Só que os líderes fumam quantos? Tem pastor que me liga para brigar comigo. Você não sabe o que eu passo. Eu falei com o meu pastor, o bispo lá. Falei, eu vou estudar com o Carlão lá no SB. Ele o que é? Tal, ele perguntou sobre o senhor e tal. Eu falei, o Carlão tá lá, eu falei, tá, então pode ir que o negócio é firme. É bom. Eu falei, tá bom, uau! Então tem referências, né? Não é qualquer um. Ele falou, não, pode ir. Isso. E uma outra coisa que acontece, sabe o que acontece? As pessoas falam mal de você sem um dia ter sentado e assistido uma aula. Verdade. É isso mesmo. Não vai lá. Ele fala, Eu falei pra você a heresia. primeira vez, assim, vai lá e assiste uma É, aula. não- Se você gostar, você pode continuar. Vai mais uma vez, vai duas, vai três, quantas vezes você quiser. Mas na primeira já, O ó. irmão José veio 3, já pagou 10 meses. Esse aí firmou a raiz mesmo, né? Esse canelinha. É esse. Às vezes desviou uns 3 dias. Mas mesmo assim, ó, Desviou uns 3 dias. mesmo assim, ele falta, não é porque ele pagou que eu não pego no pé, Sim, pergunta, liga. não é porque pagou que, irmão, o importante pra mim não é o dinheiro, é vocês estarem aqui. O dinheiro faz parte, mas. Lógico. O dinheiro vai me ajudar, mas o importante, o que adianta vocês pagar e não tá? Não adianta nada, irmão. É aquele que fala. Irmão, ame o dinheiro, não ame o dinheiro no sentido de acima de tudo, não. Ame aquilo que você está investindo. Entendeu? Fala, não, eu vou lá nas aulas, o pastor vai ter que me aguentar lá. E eu vou dar glória a Aí eu Deus. falei, dá pra ir na outra escola, já que eu não consegui ir na terça, posso ir na quarta, na quinta? Aí não, né, Zé? Peraí. Tem que pagar mais 10. Peraí, assim também não, né? Eu falei, Não, pode, não tem problema não, pode ir. Vamos lá. Então Paulo vai começar a mensagem, sim ou não? sim. Nós estamos no versículo 10, né? Sim. Pode ler para mim, por favor. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Meu Deus do céu, que linguagem, hein, mano? Procede? Vocês estão percebendo o que Paulo está dizendo? Sim. Sim. Seguinte, ó, o Onésimo está aqui, agora é meu filho na fé, gerei nas minhas entranhas, né, dentro da prisão. E o seguinte,
Agora é o seguinte, ele era inútil, agora não é mais. Ele é útil, vai ser útil a você, como é a mim. Olha que tremendo isso. Né? Olha o tema da mensagem. Um dia inútil, hoje útil. Né? Ainda que as pessoas digam que você é inútil, para Deus e para o ministério que você congrega, você é útil. Muitas vezes falar que esse cara não tem jeito não, né, Carlos? Ih, ô Carlos, né, Carlos? Pô, trabalha na CUT, no PT, é do sindicato. Não, vou tirar esse cara de lá, deixa. Calma. Pegava na barba do Lula. Resgatou, né, cara? Eu falei pra ele, cara, Tirava a barba do ele Lula. saísse de lá. É, exatamente. Deus tirou você, tá vendo? Vai lá, continua, pastor, para a gente caminhar aqui. Mando-o de volta a ti, como se fosse meu próprio coração. Eu queria mantê-lo comigo mesmo, para me servir em teu lugar, enquanto sou prisioneiro por causa do Evangelho. Prossegue? Pode continuar. Nada, porém, quis fazer sem a tua permissão, para que a tua bondade não venha a ser forçada, mas de livre vontade. Vai. Pois acredito que ele veio a ficar afastado de ti temporariamente, a fim de que o tenhas para sempre. Não mais como escravo, mas antes mais do que escravo, como irmão amado, especialmente de mim e ainda mais de ti, quer como pessoa, quer no Senhor. Percebe? Olha só que legal, irmãos. Um dia ele foi inútil, foi escravo. Hoje ele é útil e é irmão. Amado. Amém. Irmão amado. Amado. Tem esse ponto. Mudou a condição. Hã? Mudou a condição. O teor da carta é tremendo, mas o que eu quero que vocês percebam? Que Paulo começou com uma introdução e depois ele começou a pregar. Sim ou não? Sim. Decorreu o assunto, tratou um assunto seríssimo, que era Onésimo. Amém? Olha só como ele vai encerrar. Lê para mim aí, pastor, o 22 e o 23. E ao mesmo tempo prepara-me também aposento, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Vai, o 23 e o 4, e o 5. O 24 e o 25 É o 24 agora. e 25. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele encerrou ou não encerrou? Encerrou. Então, ó, esta carta teve uma introdução, teve um desenvolvimento, amém? Teve um conteúdo, né? E houve uma conclusão. Simples. Simples, uma carta simples que nós conseguimos descobrir dentro da epistemologia, né? Dentro desse estudo que nós estamos tendo, nós conseguimos compreender isso aqui, ó. Pode usar como tema o perdão, né? Perdão. Né, cara? Isso aqui é uma mensagem linda para ser pregada num dia de ceia. Exatamente. Pastor, encerrei a mensagem. Se coloca de pé. Coloca a igreja de pé. A mensagem não foi perdão? Sim. Então você vai orar pelo perdão, para que Cristo venha perdoar. Pelos seus pecados. Né? Irmão, até hoje você achou-se inútil, né? Mas hoje Cristo está te chamando para ser irmão. Ele te perdoou, Ele quer te perdoar. Você vai orar, colocar a igreja de pé e orar neste tema que você ministrou. Compreendes? Pastor, preguei sobre prosperidade. Então você vai orar por a igreja de pé e vai orar pela prosperidade do povo. Pastor, não tem tempo, acabei em cima da hora, o pastor quer o microfone. Então provavelmente o anjo lá, de Deus que está lá, o pastor vai pegar, vai pôr a igreja de pé e vai orar com o povo. Amém? Então, administre o seu tempo. Tá? Não fique aquele pregador que, irmão, começa a pregação e não tem hora para acabar. Conta piadinha e fica não sei o quê. Irmão, dá vontade de pegar a Bíblia aqui. Não é stand-up, né, pô? Não, tem hora, tem começo, tem a meio, tem a fim, e acaba a sua mensagem dentro do horário. E ele não tem como nós terminar isso.
Não tem problema, ore pelo povo, profetiza, faça um apelo, grite, aí você pode gritar à vontade, pular no meio do povo, né? Mas tenha começo, meio fim. E outra, não seja cansativo. Pastor, quanto tempo uma mensagem? 35 a 40 minutos está ótimo. Não é um seminário. Bom, sempre tem hora que você fica assim, meu Deus do céu. Não, a gente ama a palavra, mas irmão, a falta de conteúdo se torna cansativo quem fala. E para quem ouve também. As pessoas começam a olhar no relógio, um levanta e vai ali no banheiro, o outro começa a conversar, o pastor, aí você olha para o pastor está agoniado no banco porque ele quer acabar, e sabe que o povo está agoniado. Não fica aquela guerra espiritual. Então, bom, 30 minutos, 40, máximo. Teve uma vez, o pastor, que o pastor antes na igreja lá deu oportunidade para o irmão, o culto acabava com 9h30, deu 10 e pouco, a igreja estava tudo indo embora e o irmão ainda pregando. Então, daqui a pouco ele iria pregar sem ninguém no banco. Até hoje. Isso acontece muito em igreja pentecostal. Eles cantam corinho, dá oportunidade, canta corinho, dá oportunidade, canta corinho, dá oportunidade, canta corinho. Aí quando chega 9h30, 15 para as 10, vamos chamar um pregador excelentíssimo, né? Venha pregar. O cara já tá. Fora os grupos. Pastor, eu vi isso lá na Madureira. Fora os Eu grupos. fui num culto lá, começou das 9h30, 9h40, começou a sair mesmo, o pastor tinha nem tentado a mensagem, só começou a sair. Na verdade, eu saí, aí deve ter pegado um ônibus, né? Tal. A mensagem tem que jogar. É engraçado que eles não deixam a oferta pro final, né? Não. Porque se deixar pro final, o povo vai embora e não oferta. Então a oferta é primeiro. Jogada, né? Então, inteligente, né? Você tem que terminar no horário, finalizar a administração. Não, eu quero a bênção pastoral. Eu quero a bênção pastoral. Ofertou, pode ir embora. Pô, aí não dá, pô. Vocês estão de brincadeira. Mas, mano, às vezes você vai em culto que você dá 11 horas da noite. Não, às vezes você quer sair, um sábado, quando é final de semana, Domingo. né? Não é bom, mas ainda é final de semana. Mas tem gente que trabalha domingo, né? Hoje não tem mais essa história. Domingo é domingo. Já tem E gente a que palavra trabalha. ensina, né? Tem que ter ordem e decência, né? Sim. Tem um pessoal que tem noção, né? Agora, você quer ficar 3 horas ouvindo, aí você vem num seminário do BT, sabe? Vigília. Vigília. Aí já é Vigilhão, vigília, 5, né? 6 horas, 12 Na horas. vigília lá, os irmãos na empolgação de Ruth. Aleluia! Vamos fazer uma vigília! Aê! Vamos lá! Cadê? Acabou a empolgação, passou a unção da Não seminário. pode, tem que ser já. Irmão, e aí a vigília? Só 1, 2, Eu já 3. trabalho todo dia à noite, pra mim uma vigília seria tranquilo. Ainda bem que se nós marcasse ia provar, porque tava um frio, não tava? Vocês estavam aqui já. Gelada, tava. Querendo provar os crentes. Que a igreja fez um sítio, tava um frio danado aquele sítio. Foi. Rapaz, era um. Deus abençoe, irmãos. Amém.